Bom dia, meninas! Bom dia, pessoal! Ixi, deixa eu parar aqui de mexer essa mesa. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Gente, eu separei um horário aqui na minha agenda para poder conversar com vocês hoje sobre o tema como oferecer alimentos em pedaços para o bebê, né? E vocês vão entrando à medida que eu vou falando, tá? Hoje eu tô com um tempinho um pouco mais curto. Minha agenda hoje tá super cheia, mas eu organizei um horário que entre um paciente e outro para poder falar com vocês sobre como oferecer alimentos em pedaços para o bebê, tá bom? Essa live depois vai ficar aqui no meu stories aqui no Instagram por 24 horas e eu vou deixar disponível também lá no meu canal do YouTube. Então, quem não conseguiu assistir desde o início, depois você pode ir lá no YouTube e assistir ela inteira ou aqui mesmo no Instagram, tá certo? Vou tentar responder algumas dúvidas aqui pra vocês no final, tá bom? Se der tempo, mas eu acredito que sim. Então, vamos lá, gente. Vamos direto ao ponto, né? Então, eu quero falar pra vocês hoje sobre a introdução alimentar do bebê e como oferecer alimentos em pedaços. Ontem eu fiz uma enquete perguntando para vocês qual tema sobre a introdução alimentar vocês gostariam que eu falasse. E aí eu recebi muitas mães dizendo que elas queriam saber mais a respeito do método BLW e como oferecer os alimentos em pedaços, tá? Então deixa eu contar para vocês uma coisa, olha só. Sobre o método BLW. Qual é o conceito do método BLW? O conceito do método BLW é alimentação guiada pelo bebê, né? Então, introdução alimentar guiada pelo próprio bebê. Então, o método BLW consiste em o bebê comer sozinho desde a primeira papinha. Então, assim, desde o primeiro alimento, quando ele completa 6 meses, o cuidador, o pai, a mãe, o responsável que vai cuidar do bebê, ele vai ficar responsável por apenas produzir o alimento ali ou cortar o alimento e oferecer para o bebê e deixar ali na bancada para o bebê comer, no cadeirão. E quem vai levar o alimento à boca é o bebê. Então ele fica responsável por todo o processo, desde pegar o alimento, colocar na boca, mastigar e engolir, desde a primeira papinha. No BLW a gente não usa papinha, né? A gente usa o alimento mesmo, então não tem esse nome, papinha. O que eu não concordo com esse método em 100%, porque eu acredito que uma criança com 6 meses de idade, ela ainda não é capaz de conseguir consumir todos os nutrientes necessários, as calorias necessárias sozinha, tá? Por isso eu desenvolvi o método Bem-me Nutri. O método Bem-me Nutri, o que ele é? Ele consiste em você oferecer alimentos em pedaços, assim como no método BLW, porque aí você estimula a criança a desenvolver a autonomia, a criança a desenvolver movimentos sensoriais, ela sentir o alimento, ela brincar com o alimento. Então a gente oferece no método Bem-me Nutri, a gente oferece os alimentos em pedaços, mas não é só isso, tá? A gente também oferece a papinha. A gente pega os alimentos, amassa os alimentos e oferece de forma individual a papinha. Por quê? A gente consegue garantir caloria e nutrição para o bebê. E ao mesmo tempo, com os alimentos em pedaços, a gente também consegue estimular o bebê, tá certo? Então, gente, assim, eu acredito que a gente consegue a gente consegue garantir uma melhor evolução do bebê, sabe? Nesse primeiro ano do bebê, é o ano que o bebê cresce mais, que ele se desenvolve mais. Então, ele precisa de ter nutriente adequado, tá? Eu já vi várias mães chegarem para mim com bebê de 8, 9 meses, que elas acreditam muito no método BLW, mas qual é o problema, gente? Como a introdução alimentar é guiada só pelo bebê, quando o bebê tá ali por 8, 9 meses de idade e ainda não consegue comer sozinho, as mães chegam com o bebê pra mim, os bebês já estão desnutridos, tá? Então a gente não precisa chegar nesse nível de deixar o bebê desnutrido. Então a gente pode oferecer as duas, oferece a papinha e oferece os alimentos em pedaços. Então, se é no primeiro ano de idade, vocês já ouviram falar isso várias vezes, mas eu vou repetir, o cérebro do bebê, ele cresce 175% no primeiro ano. Gente, para crescer esse tanto,
o bebê precisa de ter nutriente, ele precisa de ter substrato. A célula do bebê está se desenvolvendo, está se multiplicando, está crescendo, então ela precisa de ter vitaminas, minerais, ferro, zinco, selênio, carboidrato, proteína, gordura. Então a gente precisa oferecer para o bebê uma alimentação completa, é um pool de nutrientes para ele dar conta de suprir toda a demanda que o corpinho dele precisa. Imagina só, no primeiro ano de vida, gente, o bebê, ele aprende a se movimentar, ele aprende a engatinhar, uns já estão andando, eles aprendem a falar, eles dobram de tamanho, eles crescem muito, dobram o peso deles, quase dobram de tamanho, né? Então é muito desenvolvimento num período muito curto. Então a gente precisa, não é hora de brincar, sabe? A introdução alimentar, pessoal, é um momento muito sério. E apesar de ser muito simples de ser feita, ela precisa ser feita de forma muito consciente, muito responsável, porque é um momento que você não tem como voltar atrás e refazer, né? Você só tem uma chance de oferecer o alimento certo para o bebê se desenvolver, tá certo? Depois, senão você vai correr atrás para remediar alguns danos que você causou nessa primeira etapa. Então, você, mamãe que tá com o neném pequenininho ainda, que ainda não completou 6 meses e tá escutando essa live, fica de olho, aprenda agora, entendeu? Aprenda a fazer o certo. Você que já começou a introdução alimentar, não tá fazendo tudo muito certo, corrija o rumo agora. Por quê, gente? Os primeiros 1000 dias do bebê, eu já também falei várias vezes para vocês sobre isso, mas vou falar de novo, são muito importantes para a formação do hábito alimentar do bebê. Então, o que você ensina ele a comer nesses primeiros 1000 dias, que é o período desde a gestação até 2 anos de idade, ele vai aprender até ele completar, até ele estar na fase adulta, né? Então, você ensina agora. Então, a formação do hábito alimentar, ela inicia agora. Por isso a gente fala, gente, não dê açúcar para o bebê, não ofereça açúcar para ele, não vicie o paladar dele. Porque se você fizer a oferta dos alimentos certos, na hora certa, ele vai aprender a gostar de fruta, ele vai aprender a gostar de verdura. E se você for um bom exemplo, se você come a fruta, se você come a verdura também, ele vai aprender. Porque ele aprende não só com o que você fala, ele aprende muito mais com o que você faz. Então ele repete seus comportamentos positivos e também repete os seus comportamentos negativos, né? Eles são muito espertos, gente, eles são muito inteligentes. São pequenininhos, mas já são muito inteligentes. Então vamos lá, gente, para não me alongar mais, hoje eu quero mostrar para vocês como que vocês vão oferecer os alimentos em pedaço para o bebê assim que você começa a introdução alimentar ali por volta dos 6 meses de idade. Então vamos pensar, eu vou começar aqui com as frutas, vou mostrando para vocês as frutas e logo eu mostro para vocês os vegetais, como você faz. Então na hora que você vai oferecer, por exemplo, uma fruta no meio da manhã ou no meio da tarde, que você vai oferecer uma manga, por exemplo, como que você deve fazer? Você corta um pedacinho da manga, amassa a manga com garfo e oferece a manga na colher. Isso você deve fazer para você garantir nutrição e garantir valor calórico também. Agora, ao mesmo tempo, você vai colocar o bebê no cadeirão e vai oferecer a manga para ele em pedaço, tá? E a manga você pode cortar de 2 maneiras, pode cortar de várias maneiras, mas essas 2 maneiras são as maneiras que eu gosto mais. Eu vou te mostrar uma e vou te contar como pode ser a outra. Então, você pode, por exemplo, pegar um pedaço da manga assim, ó, tá vendo aqui a manga? Gente, ó, antes de começar a oferta de alimentos para o bebê, assim em pedaços, é importante que você higienize muito bem a casca, porque pode ser que ele coloque a boca aqui na casca. Não pode ser não, ele vai colocar a boca aqui na casca, né? Então você lava com água e sabão. Se você tiver a oportunidade de comprar alimentos orgânicos, melhor ainda, mesmo que sejam as frutas, apesar de que eu sei que frutas orgânicas são mais difíceis de serem encontradas. Mas é possível que você encontre sim, tá? Na feirinha onde eu compro as minhas hortaliças, eu já consigo algumas frutas orgânicas. E qual que é o benefício da fruta orgânica? Gente, ela não tem química aqui, ela não tem agrotóxico. O agrotóxico, ele serve para quê? Ele é um veneno, ele vai matar as bactérias, os bichos que estão comendo esse alimento. Só que se ele mata as bactérias e os bichos que estão comendo esse alimento, ele também traz prejuízo para a nossa saúde. Ele é um disruptor endócrino.
Eu também já falei várias vezes sobre disruptor endócrino, mas eu vou contar para você. Os disruptores endócrinos, eles atuam no nosso corpo como se fossem hormônios, né? E o corpo reconhece ele como se fosse um hormônio e ele causa alterações, só que ele não é, ele é um disruptor. Então ele causa irritabilidade nas meninas, ele causa feminilidade, ele aumenta a chance de câncer, aumenta a chance de diabetes. Então todos os disruptores endócrinos têm esses malefícios, né? Alguns mais do que outros. E o agrotóxico é um deles. Então, se é um produto que não traz benefício para a saúde, não tem necessidade da gente consumir, né? Então, desde que você estiver grávida, gente, já tira o agrotóxico da sua vida. Na verdade, desde que você tenha essa consciência de que o agrotóxico não é saudável, tire ele da sua vida, tá? No momento da gestação, tira ele mais ainda. Tem um bebê aí que você não come mesmo, tá bom? Eu fiz isso na minha casa, não é difícil, é por isso que eu gosto tanto das feirinhas, porque eu consigo comprar alimentos orgânicos com preço de alimentos não orgânicos no mercado, tá? Então é só você conseguir se organizar, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui tá uma manga. O que eu fiz com a manga? Eu peguei uma manga, tirei um pedaço da manga e aqui, gente, eu passei uma faca cortando ela assim, ó, fazendo os riscos na horizontal e na vertical, tá? Na horizontal e na vertical. E aí, a gente pode oferecer assim pro bebê, ó. Tá vendo? Você abre a manga, olha que legal. E aí, o bebê vai chupando essa manguinha e ele vai se melecar todo, tá? E é isso mesmo, não tem problema nenhum, tá? Por isso que eu falei pra vocês, ó, lava aqui porque ele vai colocar a boquinha na casca. Na hora que você vê que ele tá chupando a casca, você pega a manga, vira pra ele poder chupar. Aqui é a polpa, tá bom? A parte da manga que tem realmente o valor nutricional, tá certo? Então, a manga também, ó, você pode cortar igual eu cortei uma mão. Vou te mostrar aqui, ó. Então, uma mão, você pode tirar uma tira dele, assim, e cortar e deixar esse pedaço aqui da casca. Assim você também pode fazer com a manga, tá? E por que eu fiz isso aqui? Por que a gente deixa essa parte da casca? Porque o mamão é uma fruta mais escorregadia. Então, ela é mais mole. Se você dá uma mamão inteira assim, ele pode amassar e ficar caindo. Então, por isso que a gente bota um pedacinho da casca, para ficar mais fácil do bebê segurar. Então, o bebê vai segurar essa parte aqui de baixo. E essa parte aqui de cima, ele vai levar a boca, tá? É assim que a gente oferece os alimentos em pedaços. Ai, Nutri, mas eu tenho medo dele engasgar. Gente, ele não vai engasgar. Ele vai chupar, chupar, chupar. Se ele conseguir tirar um pedacinho pequeno, ele vai conseguir engolir, tá? Claro que a gente vai sempre ficar de olho, tá bom? É sempre supervisionado. A gente não vai dar a fruta pro bebê ali e sair correndo para fazer outra atividade. Na hora da alimentação do bebê, a gente precisa estar com ele, a gente precisa estar presente com o bebê, tá certo? E assim você vai estimulando o bebê. Então, vai oferecer o mamão, pega uma parte do mamão, amassa o mamão, oferece o mamão na colher, mas também dá o pedaço ao mesmo tempo, tá? Porque ele vai aprendendo, ele vai tocando, ele vai sentindo essa textura molhadinha do melão, ele vai vendo que um alimento é mais mole, outro alimento é mais duro, outro alimento é mais cheiroso, outro menos cheiroso, e ele vai aprendendo com os alimentos, tá bom, gente? E aí, se você vê que ele começa a botar a casca na boca, você troca. Não, amor, filho, não é assim, muda. Aí você pega a mãozinha dele e bota essa parte aqui pra cima pra ele poder conseguir comer a polpa da fruta, tá bom? E qual é o tamanho certo, gente, que a gente deve cortar o alimento? É assim, ó. O bebê, quando tá com 6 meses de idade, ele não consegue pegar assim ainda, pelo movimento de pinça, né? Ele vai aprender esse movimento de pinça ali por volta de 8, 9 meses, alguns mais cedo, outros mais tarde, porque depende de cada bebê, tá? Mas ele vai pegar o alimento assim, né? Com a mãozinha. Ele pega assim e ele vai amassar, porque ele não tem noção da força dele. Ele vai amassar toda essa parte de alimento que ele tem aqui embaixo. Não tem problema nenhum, porque ainda tem esse alimento aqui por cima. Então, o tamanho do alimento que você deve cortar é uma palma da mão do bebê, para ele segurar, e mais uma palma da mão para cima, para ele poder conseguir colocar na boca, tá? Então, é exatamente isso aqui que eu tô mostrando para vocês, né? Aqui, ó, uma palma da mão para baixo e outra para cima, para ele poder conseguir levar o alimento na boca, tá bom? Pronto. Como é que a gente faz agora para cortar a banana?
Ó, a banana também é uma fruta mais molinha, mais escorregadia, então eu gosto muito de cortar a banana assim, do jeito que eu tô mostrando pra vocês, né? Então a gente corta a banana, só a casca aqui no meio, tá vendo? Corta a casca, cuidado pra não cortar a banana e dá a banana pro bebê assim, porque ele consegue segurar aqui na casca e a banana não cai. E à medida que ele for comendo mais e mais e mais, a gente pode ir cortando mais a casca e deixando ele comer o tanto que ele tiver vontade, o tanto que ele conseguir. E ao mesmo tempo, você vai pegar a banana, outra banana, vai amassar a banana e vai oferecer pro bebê, tá? Então você faz as duas coisas. Deixa eu contar para vocês por que é importante você também oferecer o alimento em pedaço e ajudar o bebê a comer, né? Além de você oferecer mais autonomia e estimular o bebê quando você dá o alimento em pedaço e além de oferecer nutrição e valor calórico com a papinha. Mas olha só, eu tenho 2 bebês, né? Eles são completamente diferentes, mas o Rafa, meu primeiro filho, ele tinha nojinho de pegar na comida, sabe? Ele não gosta das texturas. Então, pra mim foi muito difícil conseguir fazer com que ele pegasse na comida. Ele sempre preferiu que alguém desse alimento pra ele à boca. Então, meu desafio com ele é sempre botar ele pra comer, ele pra pegar, porque ele nunca quer pegar, ele quer que as pessoas deem as coisas pra ele na boca, né? E hoje ele tá com 3 anos. E meu desafio continua sendo assim. Todos os dias eu coloco ele na mesa, boto ele pra pegar, ele não gosta de se sujar. Então eu falo, filho, não tem problema, se sujar a gente limpa, tá tudo bem. E assim eu vou trabalhando com ele. Mas eu tenho outra filha, tenho 2 bebês, né? A minha filha mais nova, a Laurinha, ela tem 1 ano e 11 meses. Ela é super independente, sempre foi, gente, sempre foi. Então, desde a introdução alimentar, que eu dava papinha, o alimento em pedaço, ela enfiava a mão na papinha, ela pegava, ela botava assim, ela passava a mão na boca. Você dá um alimento pra ela em pedaço, ela ama. Bota ela hoje pra almoçar, ela não aceita receber a papinha na boca quando ela tá começando a comer. Então, gente, o que eu faço com ela? Eu deixo ela começar a comer, que ela vai animada, empolgada e vai comendo, vai comendo, vai comendo. Mas passou ali uns 10 minutos que ela tá comendo sozinha, ela já quer descer da mesa, ela cansou. Então, ela cansou, ela se distraiu, ela não quer mais comer. E aí, eu começo a oferecer pra ela na colher. E ela come, né? Então, o que eu percebi? Que a gente precisa incentivar o bebê oferecendo a papinha para ele também, porque às vezes ele cansa sozinho. Então, além de oferecer valor calórico, energético, nutricional, a gente também tem que oferecer para poder complementar, porque ele cansou de comer sozinho. E eu percebo isso muito claro com a Laurinha. Apesar de toda a independência que ela tem, ela ainda depende do adulto, do cuidador, tá? Então, esse ponto é importante para vocês ficarem de olho no bebê de vocês, para poder oferecer junto a papinha, né? Oferecer ali, não deixar ele sozinho saber qual a quantidade suficiente que ele vai conseguir comer, porque às vezes ele quer mais. Ele precisa de mais, tá bom? E nessa fase, gente, da introdução alimentar com 6 meses, o leite materno, ele já não é mais suficiente. Por isso que a gente precisa introduzir a alimentação, porque o bebê precisa de ferro, de zinco, de caloria. Então, o leite materno, a partir dos 6 meses, ele já não dá conta sozinho de cumprir esse papel. Ele é fundamental, ele é importantíssimo. Se você consegue fazer essa introdução alimentar com o bebê e ainda oferecer o peito, é perfeito, perfeito. O leite materno é o alimento mais completo do mundo. Tá? E quem conseguir amamentar até 2 anos de idade, gente, é um troféu realmente, sabe? Eu incentivo o aleitamento materno, ele é fundamental, mas ele não é mais suficiente. E os bebês, gente, eles fazem anemia a partir dos 6 meses de idade, porque o estoque de ferro que ele tem no corpinho dele dura até mais ou menos 6 meses de idade. Então, você realmente precisa ficar de olho e oferecer os alimentos ou suplementar se for adequado, de acordo com o seu nutricionista ou o seu pediatra, tá? E isso aqui não é uma prescrição, mas é só uma orientação para você saber que o seu bebê precisa de ter nutrição adequada nessa fase da introdução alimentar,
tá? Então vamos continuar. Ó, esse aqui é o kiwi, gente, que eu cortei pra vocês. O kiwi eu cortei pra vocês em formato de meia lua. O que é o formato de meia lua? Você pega o kiwi, corta ao meio de novo, virou isso aqui, formato de meia lua. Essa sementinha aqui que tem no kiwi, pessoal, não tem problema, o bebê não engasga, tá? Com essa sementinha aqui. Nem com a sementinha da banana. Não se preocupem com isso. Então, o bebê vai segurar o kiwi aqui com a mão e vai levar à boca. E, ao mesmo tempo, você vai amassar o kiwi e vai oferecer o kiwi para a criança. Então, esse aqui são alguns formatos de frutas, tá bom? Que a gente oferece para o bebê. Agora, vamos pensar aqui nos alimentos mais salgados. Eles não levam sal, tá bom? Eles só têm um sabor menos adocicado. Então, vamos lá. Quando você for oferecer a papinha para o bebê, a papinha principal, a papa principal, o almoço ou jantar, você vai cozinhar os legumes, vai amassar os legumes e vai oferecer para o bebê. O mesmo legume que você ofereceu, você vai cozinhar em pedaço maior, tá? E aí o pedaço maior você vai cortar em forma de palito, como esse aqui. Esse aqui é uma batata, você tirou a casca, cozinhou a batata, ela não precisa ficar derretida, tá? Porque senão ela vai despedaçar muito fácil, ela tem que ficar cozida um pouquinho al dente. E aí você vai cortar um pedaço em palito, de forma que o bebê consiga pegar com a mão e sobre um pedaço para cima para ele poder levar à boca. Assim você faz com a batata, assim você faz com a cenoura, tá vendo? A cenoura também do mesmo jeito. E aí ele vai segurar e vai levar objetos à boca. Aqui, pessoal, ele vai botar na boca, ele também serve para coçar a gengiva, né? Ela não é tão molinha para ela se despedaçar, é mais para ele começar a se interagir. Nesse comecinho, logo nos 6 meses, dificilmente ele vai conseguir comer isso aqui, mas ele já vai tentar, ele vai brincar, ele vai ver, ele vai sentir, tá? Então esse ponto é importante para o bebê, esse contato sensorial. Um alimento muito legal para começar também é o brócolis, né? Tem um brócolis japonês e esse outro aqui. E aí, ele é bom que ele já tem esse cabinho aqui pro bebê segurar, né? E ele leva o brócolis à boca e ele pode começar a comer essa parte aqui do brócolis, não tem problema, ele não engasga, tá? E é muito legal. Agora, eu trouxe aqui um tomatinho cereja para falar para vocês, porque ele é um alimento arredondado e menor. Quando vocês forem oferecer alimentos arredondados e menores, como a uva, o tomate cereja, o ovinho de codorna, como é que você precisa fazer? Você precisa cortar ele em meia lua, tá? Porque esses alimentos redondos, eles facilitam o engasgo. Então, presta atenção. Você pegou o tomatinho cereja, esse aqui, ó, é o formato correto de você cortar o tomate cereja. Corta ao meio e corta ao meio de novo. O tomate cereja, o ovo de codorna, a uva, não são alimentos que você vai oferecer logo no início, tá? Você vai deixar para oferecer esses alimentos assim em pedaços ali por volta de 9, 10 meses, que é quando o bebê já consegue pegar, porque olha, ele é muito pequeno. Um bebê de 6 meses, ele não consegue pegar e levar à boca, tá vendo? Ele vai pegar esse pedacinho aqui e ele vai amassar o pedacinho, não tem uma parte em cima para ele conseguir levar à boca. Então, ele vai aprender o movimento de pinça ali por volta de 8, 9 meses, 10 meses, depende de cada bebê, tá? Então, ele vai aprender esse movimento de pinça aqui, ó, de pegar com os dedos. Então, esse movimento de pegar o alimento com o dedo e levar à boca, quando ele estiver aprendendo isso, aí sim, você corta o tomate. E não precisa também tirar as sementes do tomate. Essas sementes do tomate aqui também não vão engasgar o bebê, tá certo? Gente, então, esses são os cortes, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Ofereça o alimento em pedaço e ofereça também o alimento... Tá coçando aqui meu nariz. Ofereça o alimento em pedaço e também ofereça a papinha pro bebê, tá bom? Ó, na semana que vem vão começar as inscrições para a segunda semana da introdução alimentar que eu vou fazer aqui no meio digital. Então, não perca, gente, já garanta a sua vaga. Como é que vai funcionar? Fiz uma colinha aqui pro dia, ó. Do dia 11 ao dia 15 de março, a gente vai fazer a segunda semana da introdução alimentar. Então, você que tá gestante ou que tá com um bebê pequenininho, tá prestes a introduzir alimentação ou já começou a introduzir alimentação, essa semana da introdução alimentar é para você. Tá? Nessa semana da introdução alimentar, eu vou te apresentar um método Baby Nutri, vou te falar como que ele é feito, tá?
para você entender que método é esse, como que eu vou oferecer papinha, como que eu vou oferecer alimentos em pedaços, tá certo? Para você entender que esse método existe e aprender a fazer a introdução alimentar de forma saudável e segura. A ideia do método Baby Nutri é que você consiga oferecer, que em 4 semanas você consiga oferecer todos os tipos de alimento para o seu bebê, que ele esteja comendo de tudo em 4 semanas e que ele aprenda a desenvolver hábitos alimentares saudáveis. Então é realmente muito legal, quem puder participar dessa semana da introdução, o evento é online, é gratuito, vai acontecer dos dias 11 a 15 de março, tá? Então já anota na sua agenda para você não esquecer. E como é que você faz para você participar desse evento? Você precisa fazer sua inscrição. E as inscrições vão estar abertas a partir da semana que vem, tá? Então aqui, me acompanha aqui nas redes sociais que você vai saber como é que você faz para se inscrever e aí garantir a sua vaga para você participar dessa segunda semana da introdução alimentar. Tá certo? Então essa foi a nossa live de hoje. Todas as quintas-feiras eu vou estar com você aqui por volta de 10 horas da manhã. Por que eu falo que é por volta? Porque vai depender da minha agenda. Eu deixo as crianças na escola, venho pro consultório, atendo o paciente, então eu consigo organizar. Então talvez pode ser um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas aqui por volta de 10 horas da manhã eu vou estar com vocês conversando sobre um tema a respeito da introdução alimentar, tá bom? Então agora deixa eu ver se eu consigo responder algumas perguntas aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Minha filha também se chama Laura. Vamos iniciar a introdução alimentar no próximo mês. Muito ansiosa. Que legal, Patrícia. Eu amo esse nome, né? E elas são muito sapecas e muito inteligentes. Eu sou suspeita para falar também, tá bom? E, aproveita a semana da introdução alimentar, já que você vai iniciar daqui a um mês. Dá tempo ainda de você aprender muita coisa e colocar muita ciência no pratinho do seu bebê, porque faz a diferença esse cuidado, tá bom? Vamos ver se eu consigo aqui outra mãe. Deixa eu começar desde o início aqui. Vamos ver. Quem tiver pergunta, gente, pode mandar, tá bom? Minha bebê de 6 meses conseguiu tirar pedacinhos. Dá bastante insegurança devido ao engasgo. Então, como é que você pode fazer? Cozinha o alimento um pouquinho mais al dente, tá? Então, em vez do alimento ficar muito mole, ele pode ser um pouquinho al dente. Agora, em relação às frutas, não tem problema. Por exemplo, a manga. A manga, ela é mais molinha. E quando ela tá, assim, mais madura, ela fica mais fácil, olha só. O bebê vai chupar e vai arrancar uns pedacinhos assim, ó. Não tem problema, gente, isso aqui não vai causar engasgo. Até mesmo porque os bebês, eles têm um reflexo de gag. O reflexo de gag no bebê, ele é mais anteriorizado. Significa que ele é mais, aqui ó, no meio da língua, tá bom? Ele não é no final da língua como é o dos adultos. Então, se ela vai ter algum problema de engasgo, ou possível engasgo, ela já começa com reflexo de gag antes disso, no meio da língua. Então, ela já começa esse movimento aqui de gag, e aí ela coloca o alimento para fora, tá? Então não se preocupe, tenha segurança e esteja perto dela. O que eu aconselho você é saber como fazer a manobra de desengasgo do bebê. Se você aprende a fazer a manobra de desengasgo do bebê, você sabe como proceder numa situação de emergência. E isso toda mãe precisa saber, tá, gente? Porque tudo pode engasgar o bebê. O alimento, uma moeda que ele põe na boca que não era para estar ali, um objeto que está no chão que ele põe na boca, enfim, qualquer coisa. E o bebê, ele põe tudo na boca. Então a gente tem que saber esse movimento, essa manobra de desengasgar o bebê. A mãe tem que saber, o cuidador que ficar, a creche que ficar, a avó, todo mundo tem que saber. Isso é questão de segurança. Mas em relação ao alimento, você precisa ir testando. Cada bebê, gente, reage de um jeito. E você vai criando segurança. Acredite no que eu tô te falando. O seu bebê, ele vai aprender a comer se você ensinar. Se você incentivar. Então, você vai pegar a manga e vai dar assim pra ele. Ele vai arrancar uns pedacinhos. E você vai estar ali perto, tá? Porque se acontecer uma coisa mais séria, você sabe como socorrer. Tá bom, gente? É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que criar o filho pro mundo, né? Então, a gente tem que ensinar ele a comer. Começa aqui. Vamos ver outra pergunta aqui, outro comentário. Minha Laurinha também
come a introdução alimentar, também vai começar a introdução alimentar mês que vem. Show, gente! Então, vocês que estão com o neném que vão começar a introdução alimentar, essa semana da introdução alimentar é pra vocês. Anota, não perca, já faz sua inscrição semana que vem, tá bom? Que eu tô fazendo esse evento pra vocês. Então, vai ser muito bom. E a gente vai interagir, eu quero saber todas as suas dúvidas. As dúvidas maiores sobre a introdução alimentar, gente, elas acontecem no meio do caminho. Quando a gente começa, aí que a gente vê onde o trem pega, onde o trem aperta. Então, a gente precisa de ter uma assessoria. Não vá sozinho nesse caminho, né? Venha junto com a gente. O programa Bem Me Nutri vai estar disponível também para vocês fazerem parte dele, para vocês ficarem seguras de como oferecer o alimento, de quanto de alimento você deve oferecer para o bebê, a quantidade correta, tá bom? Vamos lá. Deixa salva a live pra gente poder ver mais tarde. Vai ficar salva a live pra vocês, pessoal. Vamos ver. Pode deixar o bebê comer uma banana toda? Pode, gente. O bebê pode comer a quantidade que ele quiser comer. Se ele quiser comer 2 colheradinhas, tá ótimo. Se ele quiser comer a banana inteira, tá ótimo também, tá bom? Porque o bebê, ele consegue regular o apetite e a saciedade, tá? Então, a gente tem que respeitar esse momento dele, a gente pode incentivar, mas a gente não obriga. Então, se ele quiser comer a banana toda, pode deixar ele comer a banana toda. Comecei a introdução alimentar da minha bebê, iniciei com banana e abacate, maçã e pera. Perfeito, a gente só precisa tomar um cuidado. Olha, a gente pode iniciar a introdução alimentar com a papa doce ou com a papa principal. Os dois estão certos, tá bom? No método Bem Me Nutri, eu sugiro que você comece com a papa principal. Por quê? Porque ela é fonte de ferro, ela é fonte de zinco, são nutrientes que o bebê precisa em maior quantidade nessa fase da introdução alimentar, e ela não tem um sabor adocicado. O leite materno, ele tem um sabor adocicado, a fruta tem um sabor adocicado. Então, se você começa com a papa principal, qual é o benefício? É mais fácil o bebê aceitar a papa principal, porque ele é um outro sabor. Quando ele começa com a fruta já é mais docinha mesmo, então ele já está acostumado com o sabor mais adocicado, né? Então eu gosto de primeiro introduzir o mais difícil, que seria a papa principal, para depois vir com o mais facinho, que é a fruta, tá? Mas esse é um jeito peculiar do método Bem Me Nutri, mas não significa que esteja errado você iniciar com a papa doce, tá bom? Sem problemas. Em relação à maçã, a maçã é uma fruta mais dura, então cuidado na hora de oferecer. Se você for oferecer ela em pedaços, ela precisa estar cozida, para ela estar molinha, não pode estar muito dura, senão causa mais chance de engasgo, tá bom? Queria saber se tá certo iniciando com essas frutas. Tudo bem, já respondi para vocês. Tenho dúvidas no que iniciar, pelas frutas? Então, acabei de falar para vocês, você pode seguir a linha de iniciar pela papa principal, que é a papa salgada, mas que não leva sal, ou pela papa de frutas, tá bom? Eu nunca sei como combinar os alimentos da papinha, acabo sempre usando os mesmos, batata e cenoura estão sempre presentes. Gente, então olha só, é importante que você tenha uma lista de alimentos, hortaliças coloridas, hortaliças verdes, proteínas, tubérculos, cereais e leguminosas. Tem uma lista para você poder fazer um planejamento de refeição da sua bebê e você vai alternando dentro desses alimentos, tá? No programa de introdução alimentar Bem Me Nutri, eu te mostro exatamente quais são esses tipos de alimentos e como você pode fazer essa combinação. Eu te ensino como é que você vai fazer essa combinação dia a dia, tá? Para você ter um rodízio de alimentos e um cardápio mais ampliado, para que seu bebê possa comer de tudo realmente em 4 semanas, tá? Então, vamos seguindo. Faça parte do programa aqui de introdução alimentar, da semana da introdução alimentar, tá? Para você entender mais sobre isso que eu tô falando para você, vai valer a pena. Meu bebê tem muito reflexo com a maçã. Tenho medo de engasgo. Tava pensando em deixar para dar a maçã mais tarde. O que você acha? Eu acho o seguinte, que a maçã, ela é dura, né? Acabei de falar para vocês, então ela causa mais engasgo. Se ele tá tendo gag, ele tá tendo maior dificuldade. O que você pode fazer? Oferece a maçã raspadinha para ele, e quando você for dar em pedaços, você cozinha para ela ficar mais molinha. Ou você pode deixar para dar mais para frente, mas se você fizer dessa forma, você não precisa nem retardar muito a oferta da maçã, porque ela
ela feita de um cozimento diferente, de uma forma diferente, ela se torna mais segura, tá bom? Tem uma quantidade certa para dar? Nunca sei se estou exagerando. Gente, ó, aqui a quantidade certa depende de cada bebê, tá? Isso depende do peso do bebê. A gente tem um cálculo que faz para saber a quantidade certa. Aí você precisa realmente fazer uma consulta com o seu nutricionista materno-infantil para poder fazer um cardápio específico, direcionado para o bebê, porque cada um precisa de uma quantidade, tá bom? Mas o que a gente sabe é que o bebê consegue regular a fome e a saciedade. Então, você pode oferecer e ele vai dizer pra você o quanto tá bom ou se ele precisa de um pouco mais, tá certo? Gente, então era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu acho que eu respondi algumas perguntas aqui. Meu tempo tá acabando, tem paciente chegando agora. E nos vemos então na semana da introdução alimentar, tá bom? Beijos da Nutri.